campeões da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos para os céus, contando vamos combater. Ouve o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos só. As flechas do mal não temei, mas combatei até vencer. Olha os campeões pro céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, e hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Convido a congregação para se colocar de pé para fazermos uma oração, e em seguida as classes poderão tomar cada um nas suas salas, seus lugares respectivos. Amém? Oremos. Pai Celestial, estamos na sua presença pela tua graça, bondade e misericórdia, para mais uma manhã estarmos na tua presença aprendendo a tua palavra. Usa teus servos, senhores,
os professores que estarão ministrando a tua palavra de poder, alimento para nossas almas, o maná escondido, Senhor. Assim nós te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Cada classe pode tomar suas salas e professor, pastor Fabrício com a continuação. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero cumprimentar você também que está em casa, acompanhando a nossa escola bíblica dominical, essa que é a última lição desse trimestre, segundo trimestre de 2020. Lição que tem por título, lição de número 13, que tem por título, a batalha espiritual e as armas do crente. Então nós vamos nessa manhã tratar sobre esse assunto de grande relevância, assunto que Paulo escolhe para finalizar a sua epístola, ou a sua carta aos Efésios, aos crentes de Éfeso. Pois bem, o título da nossa lição é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O texto áureo da nossa lição é: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6 e o versículo 11. A verdade prática nos diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual, Então, a verdade a se pôr em prática é essa, A necessidade de tomarmos posse, de nos vestirmos da armadura de Deus para a batalha espiritual. Vamos lá, leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. Você que está nos acompanhando e não tem a lição, então pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém?
Então está aqui a nossa leitura bíblica em classe, e aonde embasaremos o assunto de hoje. E temos aqui por objetivo geral da nossa lição, eu sempre gosto de ressaltar isso, porque isso norteia, né, o assunto que vai ser tratado nessa manhã, né, ou em todas as manhãs, que é o objetivo geral da lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Objetivos específicos, isso é, o objetivo que teremos que alcançar em cada tópico. O primeiro, demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Segundo, apresentar o campo de batalha espiritual. Em qualquer batalha que se entra, nós temos que conhecer duas coisas, né? Conhecer o inimigo com o qual vamos lutar e conhecer o terreno aonde vai se travar essa luta, né? Então, o objetivo 2 é apresentar o campo de batalha. E o objetivo 3, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente, né? Então, são os 3 objetivos que teremos para alcançar nessa manhã. Vamos então para o comentário. Introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Amém? Vamos continuando aqui então, né? Vamos para a primeira parte da lição, que fala sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Então, já que se trata de uma batalha, ninguém vai para uma batalha despreparado, precisa se preparar adequadamente, né? E esse primeiro tópico, então, ou a primeira parte, né, da lição, fala sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Preparo espiritual, porque nós sabemos que essa batalha não é uma batalha que se dá no campo físico, né, material. É uma batalha espiritual, né? A esfera, o campo dessa batalha é espiritual, ela é de natureza espiritual, né? Então, como é que eu vou combater? Como é que eu vou lutar essa guerra? Primeiro, diz assim, fortalecidos no poder do Senhor, né? Foi como Paulo começou o texto em Efésios 6:10, né? Ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Antes de apresentar qualquer armadura, ele recomenda o principal, que é fortalecei-vos no Senhor. Por quê? Porque essa batalha, ou essa guerra que estamos travando contra as hostes do mal, nós só teremos êxito, só haverá êxito, porque na verdade é uma batalha que nós não estamos lutando pela vitória. Nós estamos lutando em vitória. É diferente. A vitória nessa batalha, ela já nos é garantida. Cristo venceu, ele despojou o inimigo, ele pisou na cabeça da serpente por meio da sua morte na cruz, ele venceu, né? Eu venci, o próprio Senhor Jesus diz, né? Eu venci, né, o mundo. Ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado. Ele foi triunfante, vitorioso, né? O inimigo foi vencido. Nós lutamos em vitória, mas essa vitória nos é garantida no Senhor. Por isso que Paulo começa dizendo, olha, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por mais habilidosos que sejamos, mas ninguém vence essa batalha com armas carnais, com habilidades ou predicados pessoais, individuais. Não, essa batalha ela é vencida, temos a garantia, lutamos em vitória no Senhor, fortalecidos no Senhor, unidos ao Senhor pela fé, né? A vitória do Senhor passa a ser a nossa vitória. Amém?
Então, por isso que Paulo começa assim, antes de apresentar qualquer armadura, ele deixa claro que, independente de qualquer armadura, de qualquer arma que seja, nós precisamos estar unidos ao Senhor. Até porque não será possível ter acesso a nenhuma arma espiritual, podemos assim dizer, né? Se nós não estivermos em comunhão com o Senhor, né? Em comunhão com Ele. Porque nós vamos ver mais adiante o que significa essa armadura, né? Tem muita gente que acha que a armadura, a gente vai tratar mais à frente, né? Que ela se trata de peças, literalmente peças. Tem gente que até ora, me dá a espada, me dá o escudo, mas na verdade já foi dado a espada, né? A gente vai ver mais na frente, já foi dado o escudo. Não são peças literais, né? Ou elementos literais, digamos assim, do mundo espiritual. Eles são, sim, a gente vai ver mais à frente, que a armadura se trata de uma linguagem figurada que Paulo está usando, né? A respeito de um assunto muito importante para a nossa vida. Mas vamos lá, então, fortalecei-vos no Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse, né? Sem mim, nada podeis fazer, nada é nada, né? Então, por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheios do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Olha só que interessante isso aqui, que importante, né, ressaltar isso aqui. Isso é, somente conhecer as Escrituras, só por conhecer, mas sem obedecer, ou simplesmente frequentar os cultos, mas sem ser genuinamente convertido, não é suficiente. Precisa nascer de novo, né? Precisa ser convertido, verdadeiramente, né? Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Serpentes e escorpiões aqui se trata também de uma linguagem figurada, né? Isso aqui, serpentes e escorpiões aqui, representa o poder do mal, né? As hostes infernais, né? Que vêm, que investem contra a igreja. Mas, no Senhor, o Senhor nos deu autoridade e poder para que, unidos a Ele, nós podemos vencer toda a força do mal. Então, fortalecei-vos no Senhor. Então, você vê que é preciso estar fortalecido no Senhor. Isso é, mais cedo ou mais tarde, todo crente genuíno descobre que a vida cristã não é um parque de diversões. Estamos em uma guerra espiritual e mundial. Nós estamos em uma guerra. Essa guerra se dá no âmbito mundial, porque a igreja está em todos os cantos da terra, né? É uma guerra mundial sem trégua e sem campo neutro. Não existe campo neutro. Ou você está com Deus, ou direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, você está com o diabo. Não existe em cima do muro, né? A gente conhece bem aquela história que o próprio muro foi o diabo que fez, né? O muro é dele. Então quem está em cima do muro também não está com Deus, está com o inimigo, né? Não existe campo neutro. Com um grande destaque, não estamos lutando pela vitória, mas estamos lutando em vitória. Paulo sabe que lidamos com um inimigo muito forte e mais poderoso do que nós. E sem o Senhor é impossível resistir-lhe ou lutar contra ele. Por isso ele inicia dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas o que na prática significa fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder? Na prática, isso, na minha vida cristã prática, o que significa fortalecer no Senhor? Como é que eu posso me fortalecer no Senhor? É simples, a própria leitura da lição já nos diz isso. Por meio de uma vida piedosa. Mas o que é piedade? Tem muito crente que não sabe nem o que significa a palavra piedade. Isso não é nenhum problema. Isso
Isso acontece, é normal, ninguém sabe tudo. Mas o que é uma vida piedosa? É uma vida dedicada às coisas de Deus, uma vida de oração. Quem leva uma vida regular de oração, de leitura da Bíblia, de jejum, de consagração, né? De obediência a Deus, isso é piedade, é levar uma vida piedosa. Se não houver piedade, se não levarmos uma vida piedosa, uma vida dedicada à oração, ao estudo da palavra, né, uma vida consagrada a Deus, uma vida de santificação, né, não há fortalecimento. A gente fica fraco, raquítico e vulnerável aos ataques desse inimigo, né? Então, fortalecer-se no Senhor, isso fala de precisamos levar uma vida piedosa. Se não levarmos uma vida piedosa, não adianta, não tem armadura que vai servir em você, até porque é por meio da vida piedosa que somos revestidos ou vestidos dessa armadura. É por meio da piedade que essa armadura nos é conferida, né, para resistir e lutar. Então, por isso que o escritor diz aqui, ó, por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Por que da renovação da mente? A grande batalha, irmãos, não é pelo teu corpo. Tem muita gente que se engana. O nosso inimigo, se ele puder, se ele tiver êxito para isso, ele é capaz de nos dar muita saúde e muito dinheiro para nos manter afastados de Deus. Então a batalha não é pelo corpo. A batalha, a grande batalha é pela mente. Porque quem controla a mente, controla todo o restante. Certo? A mente é o centro de controle, né? A mente, o evangelista Moiraldo está aqui citando que a mente é o terreno, né? Aonde se trava essa batalha, bem colocado, muito obrigado. Então a batalha é pela mente, é pelo controle. Então, renovados na mente, por isso que Paulo fala da renovação em Romanos 12, né? E infelizmente nós sabemos, infelizmente, isso é uma experiência que a gente sabe que acontece no grande parte, né, no meio evangélico, na grande parte dos crentes. Nós não damos importância para o intelecto. Somos muito preocupados, nós viramos a geração do sentir e deixamos de ser a geração do pensar. Nós precisamos pensar mais do que sentir. Não estou dizendo que temos que ser insensíveis ao toque de Deus, às emoções, de forma nenhuma. Somos humanos. Quanto mais espirituais nós formos, mais humanos seremos. Tá? Não podemos suprimir esses atributos que são inerentes ao nosso ser, à nossa pessoa, as emoções. Mas não podemos desprezar a mente, o pensar, o intelecto, o conhecimento. Precisamos ter a mente iluminada e o coração, né, inflamado em chamas. Conhecimento da Bíblia, oração e santificação são indispensáveis para essa batalha. Indispensáveis. Se não houver isso... Ah, é? Pastor? Amém, pastor? Recentemente pregou sobre isso, né? A importância do pensar. Então ele fala aqui, a renovação da mente, a vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então fortalecei-vos no Senhor, guarda a mente, né? Renova a tua mente por meio da leitura da Bíblia, leitura de bons livros, bons escritores. Cuidado, né? Tem muito cacareco sendo vendido por aí, né? Cada heresia, cada tristeza que se tem por aí, mas procure os professores da escola, das escolas teológicas, peça referência, bons livros, bons autores, principalmente a Bíblia. Paulo tinha sempre como principal fonte de conhecimento a Bíblia, os pergaminhos, os profetas, certo? E depois ele não desprezava bons livros, tanto é que ele diz a Timóteo, né? Quando Timóteo ia visitar, ele diz, olha, não esquece de trazer a minha capa, os pergaminhos e os meus livros que ficaram aí, traz contigo, eu preciso deles. Ele estava preso, sabendo que estava condenado à morte, mas não desprezava
o conhecimento. Traz os meus livros. Eu sei que eu vou morrer em breve. Ele diz, olha, eu já estou sendo oferecido como libação, mas traz os meus livros aí, traz os pergaminhos. Eu preciso conhecer mais, eu preciso me aprofundar, eu preciso me fortalecer mais no Senhor. Amém, irmãos? Então não despreze. Vamos lá, eu acho que já investimos um bom tempo nesse assunto. Deixa eu ligar o meu relógio aqui. Uau, a hora voa. Vamos nessa, parte 2. Vigilantes em toda oração e súplica. Então, o preparo espiritual. Para esse preparo, ele se dá por meio do fortalecimento, uma vida piedosa, e também é preciso, que faz parte de uma vida piedosa também. Opa, temos aqui o nosso superintendente aqui que é. Vamos passar o microfone ao nosso irmão, ele quer fazer uma colocação. É um irmão, só para que os de casa saberem. Se puder, sempre que quem for falar, se apresentar. Né? Irmão Milton, eu vou fazer só uma colocação, uma reflexão para nós, do que o irmão estava falando ainda há pouco, é que quem não busca conhecimento, depende do conhecimento dos outros. Então, da importância de buscar conhecimento, né, para não depender só do conhecimento dos outros. Então, quem não busca conhecimento, ele depende do conhecimento dos outros. É só uma colocação que eu queria fazer. Perfeito. Está sempre dependente. Nós temos que ser, a Bíblia diz que tinha uma igreja no Novo Testamento, que ela é uma referência para todos nós hoje, que eram os bereanos. O que os bereanos faziam? Os bereanos, se você for ver, os bereanos, está lá no Novo, está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Tudo que pregavam para eles iam conferir nas Escrituras, para ver se aquilo estava certo mesmo. Os franceses são assim. Temos que ser bereanos, isso é, não só ir, como disse o nosso querido irmão, bem colocou, não só ir atrás do que os outros falam. Né? Qualquer novidade aí, estrala os olhinhos, fica bem esperto, vamos ver se é isso mesmo. Vamos fazer que nem os bereanos, vamos para as Escrituras, vamos conferir se está lá, né? Se não tiver, meu amigo, te escapa-te por tua vida, né? Porque amém? Então vamos lá. Então, faz parte também do preparo espiritual a vigilância e a oração. É importante que no texto sagrado aqui, Paulo, ele fala do fortalecimento, ele vem na sequência com as armaduras e depois ele fala da oração, né? Mas a gente vai falar da oração aqui antes da armadura. Vamos lá. Então, a vigilância, oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração, até porque a oração faz parte de uma vida piedosa, é piedade, né? Uma vida permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura tão preciosa, sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamor ou clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Né? O próprio Senhor Jesus sempre enfatizava, vigiai e orai. Né? Então, as duas coisas precisam dar juntas, a oração e a vigilância. Né? Porque se tu ora, mas tu não vigia, quando tu sai da oração, né, o tentador te arma um laço, facilmente por não vigiar você cai, e aí, né, parece que tudo aquilo que você orou, claro, eu não acredito que seja perdido, mas fica um vazio depois dentro de nós, né? Poxa, por que eu não vigiei, né? Então, vigilância e oração. Significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Eu anotei alguma coisa aqui e eu queria compartilhar com os irmãos, né? Então, faz parte do preparo desse fortalecimento no Senhor, a oração e a vigilância, né?
Vigilância e oração. Paulo trata depois da armadura, como já disse, né? Ele trata da oração. Não quer dizer que precisa ser nessa ordem, mas só para a gente entender, né? Mas vamos lá, a oração é a energia que fortalece o soldado para usar a armadura e empunhar a espada. Não somos capazes de lutar essa guerra com nossas próprias forças, por mais habilidosos que sejamos. Quando Amaleque atacou, olha só, até anotei aqui, ó. Quando Amaleque, vocês lembram quando Amaleque atacou Israel? Moisés foi para o monte orar, enquanto Josué usava a espada no vale. Está lá em Êxodo capítulo 17 e 8. Amaleque se deu contra Israel. Moisés sobe para o monte orar, oração. E Josué foi para o vale pelejar com a espada, oração, né? Então, você vê que é necessário, né? Para empunhar a espada, é preciso estar em oração, né? As duas coisas precisam andar juntas. Paulo fala de vários tipos de oração aqui no texto, né? No versículo 18 e 19, ele fala sobre a oração e vários tempos e tipos de oração, né? Ele diz aqui, ó, orando em todo tempo, fala do tempo da oração. Então a gente deve orar em todo tempo. É o que Paulo recomenda para essa batalha, né? Não significa orar em todo tempo que eu tenho que ficar 24 horas de joelho. Não é isso. Orando em todo tempo significa estar o tempo todo conectado com Deus, certo? A mente sempre conectada com Deus, tá? Ele fala também da natureza da oração, né? Orar com toda a oração e súplica, isso é, toda a oração. Existem muitas formas de orar, né? Existe mais de uma forma de orar. Existe súplica, intercessão, ação de graças. Então, em todo tempo e com toda a oração. E ele também fala para orar no Espírito, fala da esfera da oração, né? A oração precisa ser no Espírito. Isso é, uma oração alinhada com a vontade de Deus. O próprio Paulo fala em Romanos capítulo 8 que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ensina a orar. Uma oração alinhada no Espírito, né? Isso é, orar com vigilância, manter-se alerta. Oração perseverante também, para que a vontade de Deus seja feita na terra. A oração perseverante não significa que por causa da perseverança Deus vai me ouvir, até porque não é pelo muito falar que somos ouvidos. A perseverança mostra sim a nossa disposição, né? A nossa ardente vontade de ver a vontade de Deus ser cumprida na terra. Até porque a oração não é para fazer a nossa vontade ser aceita no céu. A nossa oração, ela tem que ser no sentido, uma oração alinhada no Espírito, é para que a vontade dos céus sejam feitas na terra. Amém? A oração por todos os santos, ele fala ali, no versículo 18 e 19, orando por todos os santos, e também por mim, ele pede oração por ele. Por quê? Isso fala do alcance da oração. A oração não pode ser egoísta. Por isso que ele diz, orando em todo o tempo, e orai por todos os santos. Pela igreja, pelo pastor, pelos obreiros, pelas crianças, pelos líderes, pelos jovens, pelas irmãs, pelos irmãos, pelos adultos, pelos idosos. Orai por todos os santos, não só de Biguaçu, mas de Santa Catarina, Brasil, mundo, Israel. Orai por todos os santos, porque a oração não pode ser egoísta. Eu não posso orar só pensando em mim mesmo. Nessa batalha espiritual, essa batalha ela não é uma batalha individual, é uma batalha que toda a igreja está engajada. Por isso que ele diz, orai por todos os santos. A oração não pode ser egoísta. Isso é, o próprio Senhor Jesus, na oração modelo do Pai Nosso, ele não começa dizendo, Pai meu que estás nos céus. É assim que ele começa? Não. Pai nosso que estás nos céus. Ele inclui ele e todos aqueles que creem no seu nome, né? Pai nosso, ele orou lá em João, capítulo 15, 16, se eu não me engano agora,
exatamente, não lembro o capítulo, mas ele fala, ele ora, a Bíblia diz que ele ora pelos seus discípulos e depois na oração ele diz: Pai, e eu oro também por todos aqueles que hão de crer em mim. Não é uma oração, ele não pensava só nele e nos 12, ele pensava em todos os que iriam crer nele. E nós estávamos incluídos nessa oração. E é essa oração, é as mãos de Jesus, é a intercessão de Jesus que sustenta a igreja, que mantém a igreja de pé. Amém? Não estou dizendo com isso que nós não devemos orar, né? Mas vamos lá, vamos seguir em frente, é um outro assunto, né? Eu só, nota de rodapé eu coloquei aqui, para a gente finalizar aqui o tópico 1. Para quem gosta de frase de efeito, diz assim: a oração é uma estrada que sobe e uma avenida que desce. Vocês entenderam? A oração é uma estrada que sobe e uma avenida que desce. Coisa boa, né? Como é bom orar, como é importante orar. É igual oxigênio para o pulmão. Sem oração não há vida. Amém? Crente que não sente necessidade de orar, precisa rever a sua conversão. Se nascemos de novo, se temos uma nova natureza, que é a natureza que compartilhamos, que é Jesus em nós, nascidos de Deus, se nascemos de novo, igual o corpo físico sente necessidade pelas coisas dessa vida, materiais, água, pão, aqueles que nasceram de novo, que são espirituais, também sentem fome das coisas espirituais. Se eu não sinto pelo menos a minha consciência me acusar, por eu não ler a Bíblia ou por eu não orar, tem alguma coisa errada aí. Pelo menos a minha consciência precisa estar ferida por isso. Se ela pelo menos não se sentir ferida por isso, por causa da minha displicência ou negligência, tem coisa errada aí. Busque a Deus. Porque, olha, ficaria muito preocupado. Eu fico muito preocupado quando eu relaxo nessas coisas. Pelo menos a consciência precisa estar ferida. Porque se não houver nenhum sentimento em relação a isso, eu não, olha, ficaria muito preocupado. Nada, o pastor está aqui dizendo que nada acontece, né? Como? Desculpe. Mude. Nada acontece sem que seja resultado da oração. Perfeito, pastor. Obrigado. Também quero colocar que a importância da oração e a importância de saber que tem alguém que ora também. Faz 8 meses que eu saí da empresa. Uma pessoa da empresa lá, ela ligou para mim, passou um WhatsApp para mim essa semana, pedindo oração pelo esposo dela que estava com Covid na UTI. Então agora ela me respondeu que ele saiu da UTI e está em casa. Então, assim, vê que as pessoas percebem isso na gente também. Ah, vou lá, fulano de tal, porque fulano de tal ora. Fulano de tal tem poder da oração. Então, a importância que é, como o irmão falou, da oração. Amém. Nosso irmão testemunhando, então, porque lá no seu trabalho as pessoas viam que seu testemunho e creram que Deus responderia a sua oração. E está aí o resultado, né? É errado pedir oração? Claro que não. Paulo está dizendo aqui, orai por mim, né? Precisamos ajudar e não é errado pedir ajuda em oração. A gente não pode virar crente carrinho de mão, né? Claro que lá a gente está falando, né, de uma pessoa não crente, enfim. Crente carrinho de mão qual é? Aquele que não ora. Todo mundo tem que orar por ele para ele poder, né, caminhar. Vamos lá, irmãos. Amém? Mais alguma colocação para finalizar esse tópico aqui? Podemos ir para o segundo? Que eu preciso correr, que a hora voa. Tranquilo? Está bem claro, bem esclarecido? Então tá. Aos irmãos de casa, podem colocar seus comentários ali se desejar, né? Pastor Elias está ali, nosso youtuber oficial aqui, está acompanhando aqui todas as colocações aqui que forem feitas, né? Só não façam pergunta difícil, pelo amor de Deus. Mas aí está o professor Jonas, o professor Heraldo, o professor...
esqueci o nome do irmão. Lealdo e vários outros professores, pastores aí vão me ajudar, né? Vamos nessa. Tópico 2. Tópico 2. Conhecendo o campo da batalha espiritual. A parte 2, né? As astutas ciladas do diabo. Vamos nessa. A expressão ciladas do diabo, está lá no versículo 11 do capítulo 6, indica as armadilhas articuladas, perseverante pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, nós estamos num combate, numa batalha. Precisamos estar fortalecidos no Senhor por meio de uma vida piedosa, uma vida de oração e vigilância, né? E agora, ainda falando da batalha, precisamos conhecer um pouco desse inimigo, né? Se vamos para uma batalha, precisamos saber conhecer o nosso adversário. Então, vamos lá. Aqui a parte 2, o tópico 1 da parte 2, diz assim: as astutas ciladas do diabo, né? Fala sobre esse inimigo que luta, que investe contra a igreja, né? Veja bem, as astutas ciladas vêm da palavra grega metodeia. Metodeia significa métodos, estratagema. Isso quer dizer que o nosso adversário, ele tem muitas estratégias para cada pessoa, para cada igreja. Quando eu falo de cada igreja, não falo de denominações, estou falando cada igreja inserida em cada cidade, né? Para cada igreja, para cada situação, ele tem uma maneira diferente de agir. Ele diversifica seus métodos, nos estuda e planeja com astúcia. O próprio Senhor Jesus disse, né? Eu edificarei a minha igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portas do inferno ali está falando de um reino organizado, né? Bem estruturado. Então, o nosso inimigo, Paulo diz assim, olha, cuidado com as astutas ciladas do diabo. Astutas vem de métodos, metodeia, ele estratagema. O nosso adversário, tem muita gente que subestima o nosso inimigo. Trata como um cão sarnento, cachorro morto. Calma lá. Eu já vi muita gente agir dessa forma e hoje está caído, espiritualmente caído. O diabo deu uma rasteira e levou. Quem fala isso fala por ignorância, né? Não imagino que nem passa pela minha cabeça que seja soberba, autossuficiência, porque nós sabemos que o nosso inimigo, ele não tem todo o poder, mas ele é poderoso, né? Ele é astuto. Nós temos que saber que nós temos que tomar muito mais cuidado com a sua astúcia do que com a sua fúria. Por mais que ele seja apresentado como... Tanto é que ele não é cachorro morto, que a própria Bíblia apresenta ele como a serpente, o dragão, o leão, ou aquele que ruge como leão, né? Leão é Jesus, né? Então, não apresenta ele como cachorro sarnento, não. Eu não estou dizendo que nós devemos ter medo. Nós tememos somente a Deus, certo? Mas nós não podemos subestimá-lo. Nós já vamos falar sobre a subestimar ou superestimar o nosso inimigo. São dois erros que hoje se cometem no meio evangélico: subestimar e superestimar, né? Mas vamos lá.
Então Paulo diz, olha, cuidado, ele tem muitas estratégias, ele age de muitas maneiras, ele nos estuda, ele não está sozinho. São milhares e milhares de anjos caídos, demônios, que trabalham em um reino liderado por ele, mas não é um reino à bancarrota, desorganizado. O reino das trevas, ele é organizado. Existe hierarquia, cadeia de comando, funções, né? Missões estabelecidas para cada classe desse exército maligno. Não é assim um bando desordeiro que sai por aí, não, eles são organizados. Eles não estão presos à matéria e ao tempo, eles não dormem, certo? Eles não dormem, eles não descansam, eles trabalham, eles nos estudam, eles ficam 24 horas estudando. Eu vou ficar aqui estudando o Fabrício, eu quero ver onde é que eu posso derrubar esse camarada. E ele sabe das nossas fraquezas. E se ele não conseguir êxito pela intimidação, ele vai tentar tudo pela sedução. Porque ele sabe o quanto somos cobiçosos, o quanto desejamos. E muitas vezes desejamos aquilo que é mal, por causa da nossa natureza caída, que por mais que a nossa natureza caída tenha sido destronada e não esteja mais no controle, mas ela ainda não foi absorvida pela vida completa, isso é, pela transformação. Isso vai se dar na ressurreição, na glorificação, quando Cristo voltar e arrebatar a igreja. Mas até lá, a velha natureza, ela foi destronada, ela foi subjugada, mas ela não foi destruída. A mesma coisa, o diabo foi derrotado, mas não foi destruído. Isso vai acontecer quando Cristo culminar a sua vitória por meio da sua volta. Pastor? Ela quer de volta o lugar que era dela. A nossa velha natureza, ela quer de volta o terreno que lhe foi tirado. O diabo sabe disso e ele vai trabalhar. Por isso precisamos estar fortalecidos no Senhor. Professor, esqueci teu nome de novo. Lealdo. Perdão, querido, tá? Não é o teu nome que é difícil, não. É eu que tenho a memória fraca, tá? Presbítero, meu Lealdo. Na tentação do deserto, a gente viu ali que como Jesus ficou 40 dias, né, sem comer e sem beber ali, ou melhor, alguns dizem que Jesus tomou água, né? Outros dizem que, porque o texto vai dizer que depois teve fome, tá? Mas não vamos entrar no mérito da questão. Sabendo que Jesus estava com fome, Satanás foi tentar ele exatamente na fraqueza, né? Olha, transforma, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Aí Jesus utilizou a arma, né? A arma espiritual, a espada, né? A espada do Espírito ali, né? A palavra de Deus. Só que ele não se deu por vencido, né? E quando ele levou lá no pináculo, o negócio é Bíblia, peraí, então vamos para a Bíblia. Aí ele usou a própria Bíblia, né? Olha, te joga daqui de baixo, porque está escrito, Salmo 91, 11, 12, né? Está escrito, aos teus anjos dará ordem e tal. Então, a gente conclui que, muitas das vezes, se ele não vence nós através da oração, do jejum, a gente é revestido com oração, com jejum, às vezes até ele vai induzir nós, até usando a própria palavra de Deus, né? Aí ele vai pegar, quem sabe, emprestado ali a palavra, peraí, deixa eu pegar a espada do Espírito aqui e tentar enganar a gente, né? Então, a gente tem que, como o irmão falou no começo da aula, né, tem que estar vigilante, né, atento, né, porque senão a pessoa é induzida por ele a cair na prática ceder à tentação, né, porque, como muitos dizem, né, pecado não é a tentação, o pecado é ceder à tentação, né. Viu? Não sei se, de repente, eu que cansei a voz, mas se puder me dar um pouquinho mais de retorno aqui, eu fico muito agradecido, que a minha voz é muito fraquinha, ela se vai rápido. Bem colocado, professor. Veja bem, nesse texto aí a gente vê duas coisas interessantes. Astutas ciladas, estratégia. Ele tentou no corpo, na alma e no espírito. Tentou de várias formas, Jesus, né? Não deu de um jeito, ele foi de outro. Não deu daquele, ele foi de outro. Usando até as escrituras para fazer uma exegese, não uma exegese, uma exegese, certo? Tentando adaptar o texto para criar um pretexto, certo? Aí nós vemos
estratagema, astutas ciladas. Depois da tentação, os evangelistas dizem que o diabo deixou por um tempo. Não deu certo, vou ter que fazer um plano novo aí. E aí depois a gente vê ele voltando, usando a boca dos fariseus, dos líderes, e tentando de todas as formas fazer com que Jesus se desviasse do grande propósito, que era a cruz. Então você vê que ele é um inimigo astuto, né? Não é um cachorro sarnento, não. Certo? Oi? Exatamente. Hoje, na prática, o que ele faz? Ele trabalha em todas as esferas, sejam espirituais ou até da sociedade, né? Então, o que ele faz? Quais são as suas armas? Está aqui, né? E eu citei aqui, eu anotei aqui, ó. O próprio escritor diz aqui, ó. O grande objetivo dele é levar ao erro. De que forma? Confundindo a mentira com a verdade. Irmãos, uma meia-verdade é pior que uma mentira. Por quê? Porque uma meia-verdade, ela pode te confundir. Uma mentira, ela já vem com a sua roupagem original. Mentira. Uma meia-verdade é a mentira vestida de roupinha de verdade. E ela pode te confundir, porque ela tem traços de que parece verdade, mas não é. Uma meia mentira, ou melhor, uma meia verdade é pior que uma mentira. É que nem um produto falsificado, ele está lá com o logo, com a marca, ele é igualzinho, mas quando tu compra, puxa, caí numa fraude, e aí já era. Te enganou por quê? Porque parecia ser original, mas não era. Te enganou. Se não tivesse lá vestido com os traços do original, com as características do original, você não tinha comprado. Você está vendo como a meia-verdade é pior do que uma mentira? Um pouquinho de fermento, leveda toda a massa, estraga tudo. Como diz o manezinho, escangalha tudo. Então vamos lá. Então veja bem, confundir a verdade com a mentira. Uma meia-verdade é mais devastadora com a mentira, porque já explicamos. Deturpar a Escritura, a forma como ele trabalha, ele procura deturpar a Escritura. Isso é inserindo heresias, né? As heresias, as falsas doutrinas, as doutrinas de demônios. E essas doutrinas de demônios, elas não são assim, ó, pega um cabrito, mata na... Não, isso aí... Doutrinas de demônios, elas vêm travestidas de verdade, certo? E isso está cheio no meio evangélico hoje, infelizmente. Elas são aceitas como verdade, mas não tem base bíblica. Heresias que vêm para destruir, minar, para drenar o poder da igreja, certo? Então, deturpar as escrituras. Nós temos como resultado das heresias um subcristianismo. E desculpe aqui o que eu vou dizer, que é mais prejudicial do que o satanismo. Sabia? Um subcristianismo que é mais nocivo do que o satanismo. Porque uma vida subcristã, pessoas que acham que estão verdadeiramente fazendo a vontade de Deus, não estão. Estão enganadas, certo? Tem a carteira de membro, frequentam determinadas igrejas, determinados cultos, mas nenhum conhecimento verdadeiro não lhes foi revelado ainda à luz do Evangelho. Enfim, dissimulação, falsos sinais, acusações, ele promove incredulidade, ideologias anticristãs, dissimulações e falsos sinais. Veja bem, primeiro, olha só, é importante ressaltar aqui que, quando se fala de dissimulação, falsos sinais, acusações, a Bíblia nos adverte muito mais contra falsos profetas do que contra o próprio diabo. Sabia disso? O Novo Testamento está cheio de recomendações, de placas pelo caminho dizendo, cuidado, cuidado com os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas. Há mais recomendação na Bíblia para que tenhamos cuidados com os falsos profetas do que com o próprio diabo. Certo? Então precisamos estar atentos a isso.
até porque os falsos profetas são mensageiros de Satanás. E eu vou dizer uma coisa aqui, nota de rodapé. Spurgeon, já que o pastor citou Moody, eu vou citar Spurgeon. Spurgeon dizia: o mais maligno servo de Satanás, sabe quem é? O ministro infiel. O ministro infiel, o ministro do evangelho infiel, é o mais maligno servo de Satanás. Então, nesse jogo, irmão, nessa guerra, nós temos que estar atento ao nosso adversário, por quê? Ele é astuto, né? Ele tem várias maneiras, vários modus operandi, né? Várias maneiras de operar. Irmãos, a hora voa, eu preciso acelerar um pouco aqui, tá? Vamos dar uma pulada já para o tópico 3, para finalizar até 10h15, né? Né, pastor? 10h15, né? Então, eu preciso dar uma acelerada aqui. Então, vamos lá. Falando aqui do nosso inimigo ainda, né? Para a gente finalizar esse tópico. 2 perigos muito grandes, que é o perigo de subestimar. Por que é perigoso? Veja bem, primeiro que é parte do jogo do diabo, esconder a sua real identidade. Ele é mais perigoso na sua astúcia que em sua ferocidade. Subestimá-lo é cair na teia desse ardiloso inimigo. É tudo que ele quer. Que nós o neguemos. Não, diabo não existe. Diabo, né? Que nós o neguemos e caiamos nesse jogo, isso faz parte do jogo dele. Caiamos nessa teia desse ardiloso inimigo. E outra, negá-lo será a forma mais escandalosa de satanismo. Sabia disso? Nós não podemos negá-lo. Então não podemos subestimar, mas ao mesmo tempo também não podemos superestimar. Por quê? Não podemos atribuir tudo ao diabo. Furou o pneu do carro, foi o diabo. Foi fazer a barba, cortou o pescoço, foi o diabo, o inimigo. Foi pregar um prego na parede, martelou o dedo, foi o diabo. Não, isso é superestimar, gente, pelo amor de Deus. Né? Furou o pneu, foi o diabo. Será que foi o diabo? Ou será que era Deus querendo te dar um livramento de um acidente que ia acontecer lá na frente? Nossa vida não é controlada pelo diabo. Nossa vida é controlada por Deus. Ou o pneu estava velho, careca, com os arames farpados aparecendo, e aí diz que a culpa é do diabo, pelo amor de Deus, né? Então, veja bem, não podemos superestimar, nem tudo é o diabo, né? E nem tudo que parece ser negativo também é do diabo, né? Eu posso aqui, até anotei aqui para citar, aquela travessia de Jesus com os discípulos, no barquinho, né? No mar da Galileia, a caminho de Gadara. O que é que eles encontram pela frente? Uma grande tempestade se levanta. E ele estava a caminho de Gadara. Ele ia enfrentar uma legião. Tem muita gente que diz que aquilo ali foi os demônios que levantaram aquela tempestade. Não vou entrar em questão, mas até onde sei e até onde entendo na Bíblia, os demônios não têm poder sobre as forças da natureza. Só Deus tem. É Ele que ordena a chuva, Ele tem o poder, e há as leis da própria natureza que se gerenciam, né? Enfim, veja bem, tanto é que ali não era uma batalha espiritual, porque quando Jesus é acordado, né, e ele se levanta, ele não vai e diz: demônios, eu repreendo vocês, saiam dessa tempestade agora. Não, ele fala com quem? Ele fala com o diabo, ele repreende o diabo, ou ele fala com o vento? Ele fala com o vento. Vento, aquieta-te. Mar, te acalma. Pronto. Ele tinha poder, Jesus sim tem poder sobre as forças da natureza. Certo? Então não era o diabo, era... Qual era o objetivo? Aquela tempestade tinha um objetivo. Depois dele fazer aquele milagre, os discípulos começaram a olhar atônitos um para os outros e dizer: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque eles sabiam que só Deus é que tinha o poder sobre as forças da natureza, e Jesus estava revelando a eles, no meio daquela tempestade, estava revelando a sua identidade, verdadeiramente quem era ele. Olha, eu sou o próprio Deus encarnado no meio de vós. Então aquela tempestade tinha por finalidade revelar a glória de Deus para os seus discípulos. Não era demônio nenhum que estava ali. Quem sabe se fosse um de nós hoje já estava lá determinando, né, expulsando o demônio do vento. O que é isso, irmãos? Temos que ter equilíbrio, cuidado, né? Não podemos superestimar.
Ainda que no livro de Jó nós encontramos alguns indícios, mas se trata de um caso específico, de um evento específico e pontual. Dali não se encontra mais nada, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Pelo menos que lembre, se houver, me ajude e depois me refresque a memória. Irmãos, a hora não permite avançar muito aqui. Vamos para a armadura? Pode ser? Vocês me permitem aqui dar uma puladinha para a armadura? Beleza? A gente já falou aqui das outras duas partes dos outros dois tópicos, o tópico 2 e o 3 da parte 2, que fala sobre a organização do reino das trevas. É um reino organizado, a gente já deu uma pincelada, já falou sobre isso, né? Vamos aqui para o tópico 3, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Vamos lá, temos 10 minutos aí para finalizar essa questão. A armadura completa de Deus. A imagem do apóstolo, ou a imagem que o apóstolo usa, é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Veja bem. 2. As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Vamos lá. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Antes de entrar aqui em cada peça dessa armadura, eu quero aqui, interessante a gente ressaltar o seguinte. Primeiro, há duas interpretações a respeito dessa armadura. Primeira, há uma corrente de interpretação que diz que essa armadura de Deus, ela se trata de qualidades éticas do crente. Há uma outra linha que diz que não, que essa armadura ela trata-se de as virtudes ou o caráter de Cristo que é comunicado a nós por meio da fé. Certo? Eu entendo as duas coisas. Já vou explicar por quê. Vamos primeiro aqui vamos entrar aqui sobre cada peça dessa armadura, mas eu vou finalizar, já que eu comecei então, vamos antes de entrar na armadura. Por quê? Veja bem. Falando sobre a couraça da justiça, a corrente de interpretação que fala que a armadura diz respeito a qualidades éticas do cristão, ela vai dizer o seguinte, que o cristão precisa ser justo em tudo aquilo que faz. Ele não deve cometer injustiça e uma vez agindo de forma justa, sempre, o inimigo não vai ter com que lhe acusar. Certo? Também não está errado. Mas há outra corrente que diz que não, que essa justiça diz respeito à justificação pela fé. A justiça de Cristo comunicada a nós pela fé, né? E que nos dá sustentação e que nos livra de toda e qualquer acusação do inimigo. As duas, eu não entendo que uma ou outra está certa, eu entendo que as duas andam juntas. Por quê? Uma vez que a vida de Cristo, que a justiça de Cristo é comunicada a mim pela fé, passa a ser minha, é imputada a mim, uma vez que a justiça de Cristo é imputada a mim, certo? Automaticamente, como fruto deste acontecimento, dessa experiência, né? Eu vou andar em justiça. Então, existe a causa e efeito, né? A causa, então falando aqui da couraça da justiça, a causa, isso é, Cristo comunica a sua justiça a mim pela fé. E como efeito, eu vou andar de forma justa e piedosamente, certo? Então, as duas coisas estão certas, certo? Amém, irmão? Só para a gente poder entender aqui. De repente, se você não entendeu bem aí, no campo que eu quis entrar, depois a gente está aí à disposição para poder tratar mais a fundo sobre o assunto. Mas vamos lá. Então, as armas indispensáveis, vamos lá. Cingindo os lombos com a verdade, né? Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido,
faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então, cingindo os lombos com a verdade. Esse cingindo os lombos, isso fala de um cinturão, né? Colocando o cinto da verdade, fala de um cinturão, o cinturão que o soldado usava na batalha. Esse cinturão, ele segurava as outras partes da armadura. A verdade é a força integrante na vida de um crente. E o cinturão também servia para segurar a espada, né? A menos que pratiquemos a verdade, não podemos usar a espada da verdade. A verdade é a força integrante na vida de um crente. Então, Paulo, ele cita aqui que, numa linguagem figurada de um soldado bem equipado para a guerra, ele diz, olha, não pode faltar o cinto da verdade. Esse cinto, né, esse cinturão, que unia todas as partes da armadura e era usado para guardar a espada, para segurar a espada, esse cinturão, ele simboliza, então, ele é simbolizado, ou melhor, a verdade de Deus é simbolizada por esse cinturão, né? Couraça da justiça, vamos lá. Uma outra peça dessa armadura, couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Feito de metal, essa couraça, né? A couraça do soldado é feita de metal, cobria todo o soldado do pescoço ao peito. Protegia coração e órgãos vitais. Representa a justiça de Cristo, do qual somos vestidos, mas também fala do caráter justo do crente, retidão moral. Somos justificados pela fé, cobertos com a vida de Cristo, que é imputada a nós, porém, sem uma vida justa, né, diária, dá a Satanás oportunidades para nos atacar, para nos acusar, certo? Os pés calçados, né, na preparação, vamos lá, calçados os pés na preparação do Evangelho. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza do Evangelho. Proporciona a firmeza que o Evangelho proporciona e a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Então, pé calçado, os pés calçados na preparação do Evangelho, isso é, o soldado, ele era equipado com uma meia bota, e essa meia bota ela tinha cravos na sola, para dar firmeza, aderência, tanto quando ele ia lutar em lugares escarpados, ou em terrenos escorregadios. Isso fala da firmeza, resistência, que só o Evangelho pode dar para nós, quando estamos firmados no Evangelho da paz, né? Nós podemos lutar em qualquer terreno dessa vida, né? A batalha pode se travar em qualquer área da vida, nós vamos estar firmes, né? Firmados os pés na preparação do Evangelho, que aqui é simbolizado por essa bota cheia de cravos, que dava firmeza e estabilidade ao soldado. Escudo da fé. Paulo fala do escudo da fé. Esse escudo ele tinha mais ou menos 1,20 m por 70 de largura. Cobria todo o corpo do soldado. Protegia de lanças, flechas, pedras. Quando todos os soldados se uniam com seus escudos, se tornavam uma parede impenetrável que avançava sobre o inimigo. Isso diz respeito à fé viva, confiança nas promessas de Deus, escudo da fé. Paulo, ele usa o escudo para figurar a fé, né? Era um escudo que protegia o soldado contra ataques de lanças, flechas, pedras, protegia o soldado. Então a nossa fé é simbolizada por esse escudo, né? Fala da proteção, nos dá proteção, a fé viva, né? Confiança nas promessas de Deus. Interessante que nós sabemos que os soldados romanos, quando todos se juntavam, eles colocavam os escudos um próximo do outro e se tornavam uma parede impenetrável. Isso diz respeito a uma igreja unida. Uma igreja em unidade. Quando ela está unida, está em unidade, né? Ela se torna impenetrável. O inimigo não consegue achar brecha nenhuma. Precisamos unir os nossos escudos, né?
Isso fala de unidade. Ficaremos impenetráveis. Conseguiremos avançar com mais força sobre o nosso inimigo. Capacete da salvação. Isso fala de uma mente controlada por Deus. É triste ver que muitos cristãos não consideram o intelecto, já falamos isso, né? Dão pouco valor à mente. A geração atual trocou o pensar pelo sentir. Dão pouco valor ao conhecimento e superestimam as experiências pessoais. A mente é o maior dom que Deus nos deu. A luta é pelo controle da mente. Então a mente, irmãos, é o maior dom que Deus deu a nós, foi a nossa mente, a capacidade de pensar, ser um ser racional. Isso é algo fantástico que não existe no restante da criação. Isso só foi comunicado a nós, né, por Deus. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vencemos, que é a única arma, o único elemento de ataque, né, de defesa e de ataque. É a palavra de Deus. Vencemos e triunfamos sobre o inimigo pela palavra. Já falamos aqui na tentação do deserto. Jesus venceu o inimigo pela palavra, né? A palavra de Deus que liberta os cativos, que ressuscita os mortos espirituais, que vivifica aqueles que estão apagadinhos, né, espiritualmente. A palavra é vida, é poderosa, é inspirada. A palavra é a espada do Espírito. A espada corta a carne, mas a espada do Espírito, ela atravessa o coração, ela fere o coração e faz o homem se render a Cristo. Ela é a única capaz de dividir alma e espírito, que vai até as juntas e medulas, né? Faz a divisão de juntas e medulas. É a palavra de Deus, a espada do Espírito. Agora, interessante aqui, para finalizar, tá? Isso aqui não é fruto de nenhum estudo, não, é só uma observação. Vocês perceberam que não existe nenhuma proteção para as costas? A couraça é na frente, o cinturão carrega a espada e dá firmeza para o soldado, né? Une. Tem algum elemento para as costas? Alguém poderia me ajudar? Refrescar minha memória? Pastor Ivânio? Tem? Tem, o irmão Lealdo, fica à vontade. Perfeito. Aquele que lança a mão no arado não pode mais olhar para trás. Nós não fomos chamados para recuar. Nós fomos chamados para resistir firmes e avançar. Certo? Por isso não tem proteção para as costas, porque nós não daremos as costas, nós não recuaremos. Enquanto Cristo estiver à frente da batalha, for o nosso capitão, nós avançaremos em vitória, porque Ele nos garante a vitória. Perseverança, já estou até pregando já, viu? Não é mais escola, agora é pregação. Pastor Ivânio. O pastor Ivânio está lembrando aqui da recomendação dos anjos para Ló e sua família. Não olhe para trás, não volte atrás, né? Então, você vê na armadura de Deus que não há peça para as costas. Por que não há? Porque nós fomos chamados para ficar firmes, resistir e não recuar. Pastor, muito obrigado. Opa, perfeito. Então, queremos agradecer a todos os nossos irmãos que estão em casa, né? Participando dessa escola e também aos presentes. Aqui muitos comentários, professor Frank Casagrande, já estou profetizando aqui o pastorado do Frank. Peterson Santos, Daniel Pedroso, Heraldo, pastor Heraldo, mas está aqui, homem do céu. Então é outro, né? Brincadeira. É outro. O pastor Tomé Jorcelino Martins? Pastor Tomé, meu amigo, Deus abençoe. Pastor Jocelito, Antônio Luz de Souza, Viviane Lins, olha, muita gente. Deus abençoe nossos irmãos. Hoje, da Rússia, temos até um irmão lá do outro lado do mundo, na Rússia. Deus te abençoe, meu querido, tá? Vamos lá, deixa eu ver mais aqui. César, Davi Zimmermann,
Valdir José Batista, Adenir mas muita gente, muita gente. Edivan Silva, olha, se for falar o nome de todos aqui, vai uma outra escola, hein? Deixa eu ver, Jane de Lima, pastor Joselito. Deus abençoe, meus irmãos, tá? Que bom saber que eu estava aqui com a presença de vocês também, coberto com as vossas orações. E a vocês que estão aqui presencialmente, Raquel Correia, irmã Raquel não falta, né? Seja presencialmente ou virtualmente, está sempre ligadinha na escola, sempre divulgando, né? Deus abençoe. Então eu quero agradecer a oportunidade, obrigado por me suportarem mais esse domingo. E vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Convido a querida congregação a se colocar de pé. Vamos orar a Deus nesse momento. E agradecer por esta rica oportunidade, né? De aprender um pouco mais da palavra de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, por essa linda manhã de domingo, aonde podemos estar aqui na escola dominical, na casa do Senhor, aqui na congregação, no templo onde nos reunimos para adorar. Obrigado por essa porção generosa da tua palavra, Senhor. Obrigado por teres iluminado a nossa mente com as verdades eternas do Evangelho. Obrigado pela fé viva que o Senhor nos deu, nos abrindo o coração para crer na tua palavra, para crer no Senhor e nos dar acesso a essa tão gloriosa salvação. Nós te damos graça, Senhor. Isso não é fruto de nossas habilidades, de nossos esforços, de nossos predicados. Isso é fruto da tua graça, da tua misericórdia. Por isso nós queremos louvar, engrandecer o teu nome, por termos os nossos nomes escritos no teu livro, no livro da vida, por ter tido a nossa mente iluminada pela tua verdade. Obrigado, ó Senhor. Obrigado pela vida, por essa manhã gloriosa, esse dia de sol, essa oportunidade linda de viver mais um dia e poder desfrutar da tua bendita palavra. Queremos pedir a tua bênção sobre os irmãos que estão nos seus lares, acompanhando esta manhã de escola bíblica dominical. Pedir a tua bênção aos teus servos que aqui chegaram no templo, Senhor, para adorar o teu nome, para ouvir a tua palavra. Que a tua bênção seja abundante sobre a tua igreja, Senhor. E nessa manhã do assunto que discorremos, desta grande guerra, esta grande batalha, nós temos a consciência, a convicção que precisamos lutar legitimamente, sabendo que a vitória já nos foi conquistada e garantida por meio da tua morte e ressurreição. Obrigado, Senhor, obrigado por enfileirar este exército maravilhoso que é a igreja do Senhor, que peleja, que luta em vitória, sabendo que o Senhor é o nosso capitão, que está à nossa frente e que nos dará vitória em tudo, para a glória do teu nome e para a alegria do teu povo, da tua igreja. Oramos agradecido em tudo, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra aos queridos coordenadores. Deus abençoe. Nosso querido secretário, vamos passar um alquinho aqui no microfone.